Boa tarde, querido. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de, neste momento agora, de você começasse a convidar a sua família. Vamos dar início ao culto de celebração. Abra sua Bíblia aí onde você está. Conecte com nós neste momento. Em Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Diz assim: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Repete comigo. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Exaltarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus, queridos. Aqui o profeta Abacuque, ele fala assim: ainda que a figueira não floresça. Não sei qual a dificuldade que você está passando, mas ainda eu tenho uma palavra para você. Nós devemos exaltar ao Deus da nossa salvação, ao nosso Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Nesse momento difícil que eu e você estamos passando, ainda mais nessa calamidade pública que nós estamos passando agora, mas nós confiamos no Deus Todo-Poderoso, no Deus Criador do céu e da terra. O nosso socorro vem dele. Nós devemos confiar completamente nele, confiar no Deus Criador do céu e da terra. Muitos, queridos, confiam em carro, confiam em cavalos, mas nós confiamos no Deus Todo-Poderoso. Querido, neste momento eu gostaria que você curvasse sua cabeça onde você está e orasse comigo. Pai, em nome de Jesus, Pai, neste momento nós colocamos diante do Senhor, Pai, esta palavra tão poderosa, Pai, que o Senhor nos deu, Pai. Pai, ainda que a figueira não floresça, Pai, ainda que nós viemos passar dificuldade, Pai, nós confiamos, Pai, no Deus Todo-Poderoso, Pai. Nós confiamos em Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, guarde, Pai, nos proteja, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ainda, Pai, neste momento, Pai, que não venha faltar nada, Pai, nessa dificuldade, Pai, que nós estamos passando, Pai. Nós confiamos em Ti, Pai. Muitos confiam em carro, Pai, em cavalos, Pai, mas nós confiamos, Pai, em Ti, Pai, porque o nosso socorro vem do Senhor, Pai, que fez o céu e a terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai, e nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos, Pai. Nós te exaltamos, Pai. Em nome do Senhor, ao Deus da nossa salvação, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, gostaria que neste momento você adorasse ao Senhor, adorasse ao Rei do Rei, aos Senhores dos Senhores. Neste momento, chame sua família, chame seu esposo, chame sua esposa e adore Ele, ao Rei do Rei, Senhor dos Senhores. Adore Ele em espírito e em verdade. Amém, queridos? Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua.
bem-vindo aqui e em nosso coração. Toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou.
Gostaria de convidar você aí na sua casa, na sua família, junto com as pessoas que estão no seu lar, a pegar na mão do seu irmão e vamos fazer um tempo de oração agora. Colocar diante de Deus as nossas demandas, os nossos desafios, as nossas famílias. Amém? Feche os seus olhos aí onde você estiver. Vamos orar neste momento. Pai eterno, Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, por estar na tua presença. Te agradecemos, Senhor, porque ainda, Senhor, meu Deus, nesse tempo de isolamento, nós conseguimos e podemos estar conectados no mesmo propósito, na mesma fé, Senhor, meu Deus. Nós queremos agora apresentar diante de Ti, Senhor, e declarar toda a nossa dependência, toda a nossa confiança, Senhor, meu Deus, em Ti. Colocar diante de Ti, Senhor, meu Deus, as nossas famílias. Colocar diante de Ti, Senhor, meu Deus, a nossa casa, os nossos casamentos, ó Pai. Que o Senhor possa guardar este lar, que o Senhor possa proteger este lar, ó Pai, de toda, Senhor, meu Deus, de todo mal, ó Senhor, meu Deus, deste vírus, ó Pai amado, ó Deus querido, do divórcio, ó Senhor, meu Deus, dos adolescentes, os jovens, ó Pai, dos males que, Senhor, meu Deus, se encontra, ó Pai, na sociedade, Senhor, seja o tráfico, seja, Senhor, meu Deus, as drogas, a pornografia, ó Pai amado, que o Senhor possa guardar esta família, Senhor, meu Deus, desde o pequeno, Senhor, meu Deus, ao maior, ó Senhor, que as nossas famílias estejam debaixo das Tuas asas, Senhor, cobertas pelo Teu sangue. Também, Senhor, meu Deus, quero Te pedir, ó Pai amado, que, Senhor, aqueles que estão diretamente sendo afetados, ó Pai, por essa pandemia, seja, Senhor, meu Deus, na saúde, aqueles que estão doentes, Senhor, meu Deus, aqueles que foram contaminados, ó Pai, que a Tua misericórdia, que o Teu poder alcance essa vida, Senhor, traga cura, protege, Senhor, guarda, Senhor, meu Deus, esta vida, ó Pai amado, esta mulher, este homem, Senhor, esta criança, ó Pai amado. Também Te apresento, Senhor, meu Deus, aqueles que estão sendo atingidos nas suas finanças, ó Pai. Aqueles que perderam seus empregos. Aqueles, ó Senhor, que tiveram seus salários reduzidos, ó Pai amado. Aqueles que tiveram seus negócios afetados. Pai, nós sabemos e confiamos que a nossa provisão vem do Senhor. O Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor é o bom pastor. O Senhor é aquele, Senhor, meu Deus, que traz a provisão para as suas ovelhas, ó Pai. Cuida dessa família, Senhor. Cuida, Senhor, meu Deus, desta casa, ó Pai amado. Que, Senhor, nada venha a faltar, ó Deus, mas a Tua provisão venha estar presente. Nós oramos também, ó Pai amado, aqueles que estão, ó Senhor, meu Deus, com causas, ó Senhor, meu Deus, impossíveis. Ó Pai, com causas, ó Senhor, com demandas e desafios que estão além das suas forças. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus, ó Senhor, meu Deus, que pode fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. A nossa fé está centrada em Ti, ó Deus. Por isso, Deus, corresponda-nos, ó Senhor, corresponda-nos e faça acontecer os Teus milagres, ó Pai. Estamos vivendo, Senhor, num tempo onde é propício para nós vivermos milagres, Senhor. Temos aplicado a nossa fé, Deus querido, e que o Senhor possa achar graça em nós, ó Deus querido, e liberar, ó Senhor, meu Deus, as portas, as bênçãos dos céus, abrir as comportas do céu e liberar as bênçãos e os milagres, Senhor, sobre o Teu povo, em nome de Jesus, ó Pai. Nós Te pedimos e Te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito e por aquilo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Graça e paz, meu querido, a você e toda a sua família, aqueles que estão reunidos aí neste momento, acompanhando este culto, nosso culto online. Glória a Deus pela sua vida. Gostaria de compartilhar uma palavra ao seu coração que está em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, um texto conhecido, mas que eu gostaria de pensar com você sobre uma proposta que é do nosso coração, amém? Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Amém? Um texto conhecido de Paulo à igreja de Coríntios, onde nos faz pensar sobre algo. Por muito tempo nós pensamos e usamos esse famoso jargão que no momento de oferta nós aguardamos e temos expectativa no que o Espírito ou que Deus toque o nosso coração para podermos ofertar. Mas não é isso que nós aprendemos com esse texto. Paulo ensina aos coríntios que a contribuição ela precisa e pode ser segundo o nosso coração, segundo aquilo que nós propormos no nosso coração.
Aqui ele até ensina não com tristeza ou com necessidade, mas porque Deus ama com alegria. Ou seja, as propostas elas não podem ser essas, mas existem outras propostas que eu quero pensar com você nessa tarde, neste culto. E existem no mínimo 3 propostas, 3 tipos de ofertas que nós podemos oferecer ao Senhor. E uma delas é a oferta de amor. A oferta de amor é aquela oferta que, justamente como o texto faz, não é por tristeza, não é por necessidade, não é uma oferta que você faz com medo do pastor ou porque você tem uma pressão ou uma obrigação. Mas é uma oferta sincera, uma oferta que você pega aquele dinheiro suado, sim, aquele dinheiro que você trabalhou horas ou dias para conquistar, mas porque você ama a Deus, porque você ama a obra de Deus, porque você ama as pessoas que esta obra está alcançando, você com amor, com sinceridade, você dedica e oferece essa oferta ao Senhor. A segunda proposta que nós podemos oferecer ao Senhor através da nossa oferta é uma proposta de generosidade, uma oferta de generosidade. A generosidade, ela está ligada àquilo que é além do comum. Sabe, aquela oferta que nós costumamos dar, aquela oferta que nós costumamos participar, mas a generosidade, ela está ligada além disso. Ela pode ser uma oferta onde você vai avaliar aquilo que você investe o seu dinheiro, aquilo que você gasta o seu dinheiro, aquilo que o Senhor te proporciona na sua vida, e você vai linkar a isso. Você vai olhar isso e vai falar, poxa, eu posso fazer mais, eu posso ir além, eu posso contribuir, participar com algo maior, de uma forma maior. Essa é a oferta de generosidade. Por isso a proposta precisa ser do nosso coração. Por isso o Espírito Santo ele não tem a necessidade de te tocar para você poder ofertar. Porque se nós mesmos avaliarmos aquilo que o Senhor faz na nossa vida, aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão, nós somos capazes de propor, de oferecer, de estabelecer uma oferta relevante, sincera e agradável ao Senhor. E a terceira e última proposta que eu gostaria de compartilhar neste culto seria uma proposta de fé, uma oferta de fé, uma oferta que ela está além das possibilidades. É uma oferta que ela não se faz com a calculadora do lado. É uma oferta que não se faz olhando para as coisas que estão acontecendo ao seu redor. É uma oferta que não se faz olhando para as notícias da economia. Mas é uma oferta que ela vai ao contrário de toda a lógica, mas é uma oferta que corresponde à sua confiança, à sua fé em Deus. É uma oferta que nós encontramos em vários lugares na Bíblia. Algumas delas nós podemos citar a oferta da viúva, que com aquelas simples moedas ela ofertou de uma forma que ela chamou atenção ali, pois era tudo que ela tinha, uma oferta de total dependência e fé no Senhor. Um outro episódio que nós podemos ver uma oferta de fé é quando aquela viúva ela é visitada pelo profeta e ela tinha aquela última refeição para fazer com seu filho, mas ela decide confiar na palavra de Deus através do profeta. E ela faz aquela refeição e oferece, num puro ato de fé, ao profeta aquela refeição e assim podendo viver o seu grande milagre. Essas são algumas das propostas que nós podemos estabelecer no nosso coração. Mas o que eu quero dizer é, não espere que você vai sentir um arrepio, não espere que você vai sentir uma voz falando audível com você, apesar que Deus pode fazer. Mas aqui nós aprendemos que nós mesmos podemos propor no nosso coração a quantidade, a qualidade e a proposta, seja de amor, seja de generosidade, seja de fé, seja de gratidão ou qualquer outro tipo de oferta que nós podemos oferecer ao Senhor. Mas o compromisso, a responsabilidade, o desafio está comigo e está com você. Deus ele já fez a parte dele. A palavra diz que ele é aquele que dá a semente ao que semeia. Ele já tem colocado a semente nas nossas mãos. Agora está conosco de fazer uma oferta relevante que realmente
retribua aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, aquilo que simboliza aquilo que a gente quer passar para o Senhor, essa proposta, seja de amor, seja de generosidade ou seja de fé. Eu gostaria de te desafiar nesse momento a preparar uma oferta. Eu não sei se você está aí com o seu celular, eu não sei se você está com o seu computador. Nós temos aí o link, os dados da igreja. Nós temos também a forma de você entrar em contato, pedir um boleto. Eu não sei como que você pode fazer, como que você deseja fazer. Mas não deixe de participar. Não deixe de realmente fazer parte dessa obra. Não deixe de realmente contribuir e fazer parte com essa oferta que o Senhor já tem colocado na sua mão, em nome de Jesus. Gostaria de orar com você. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós, ó Senhor, te agradecemos, ó Pai, porque mesmo em esse tempo de crise, nós estamos vivendo, ó Pai, o teu cuidado, a tua provisão. Muitos estão vivendo até a sua prosperidade, estão prosperando, estão avançando, Senhor, ainda mais. O Senhor é bom, Deus, nós te agradecemos por isso. Nesse momento, Senhor, meu Deus, estamos preparando, Senhor, essas ofertas, ó Pai, estamos oferecendo a Ti essas ofertas e que o Senhor, ó Pai, possa receber como um cheiro agradável e suave, Senhor. Seja, Senhor, meu Deus, uma oferta de amor, seja uma oferta de generosidade, seja uma oferta de fé, ó Deus. O que eu te peço nesse momento é que o Senhor, ó Pai, simplesmente, Senhor, meu Deus, cumpra as promessas que estão contidas na Tua palavra, ó Pai. Tu és fiel à Tua palavra e, ó Senhor, a Tua palavra garante que aqueles que são fiéis, aqueles que são generosos, aquele que semeia, eles colherão os seus frutos, ó Pai. Que essa promessa esteja liberada, Senhor, sobre a Tua igreja e, ó Senhor, meu Deus, a Tua igreja continue vivendo os Teus milagres, a Tua provisão e o Teu cuidado em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço por isso. Amém e amém. Deus te abençoe. A graça e paz, queridos. Tudo bem com vocês? É uma honra poder compartilhar com vocês algo de Deus nesta tarde maravilhosa. Ainda estamos em quarentena, né? Estamos passando por esse processo. Mas Deus não está em quarentena, Deus ele está aí na sua casa, Ele está visitando cada um de vocês. E eu creio que neste momento você abre o seu coração para Deus. Eu sei que você já abriu já na hora da oração, na hora do começo do culto, na abertura. Mas eu quero pedir que você continue atento ao que Deus quer fazer através deste culto em sua vida. Deus sempre tem trabalhado em nossas vidas através de todo esforço dos seus servos. Amém? E eu confesso para você que não é fácil fazer um culto online, não é fácil. Nós temos, o pastor Luciano tem se desdobrado para isso, ele tem se esforçado, tem corrido atrás de informações, estudado muito, para melhorar, para que você se sinta bem, para que você receba da melhor forma a palavra de Deus na sua casa. Amém, queridos? Então, abre o seu coração, sabe, se entrega mesmo a este culto e cultue ao Senhor Jesus no seu lar, com a sua família. Eu creio que Ele vai receber esta adoração, este culto a Ele. Amém, querido? De uma forma tão maravilhosa, que Ele se alegra nisso. Amém? Nós começamos nessa semana o livro de Daniel. E eu não vou entrar em detalhes sobre o livro de Daniel, eu quero ir logo à palavra. Eu quero ir logo para que a gente comece a compartilhar isso, ao que Deus colocou no meu coração para falar com vocês, para falar comigo e com vocês também. Amém? Está em Daniel, no capítulo 1, do verso 1 ao 17. Eu vou ler aqui a palavra de Deus e você na sua casa leia também. Sabe, compartilhe também, aproveite e compartilhe essa live para outras pessoas, para os seus amigos, na sua rede social. Compartilhe para muitas pessoas mesmo, porque eu creio que é um momento agora, talvez Deus tocar na vida dessa pessoa. Então, use esse instrumento, esse esforço, para que seja
todo esse trabalho seja também para tocar em outras vidas, seja evangelístico, seja evangelístico neste momento, amém, querido? Não perca a oportunidade de tocar em alguém através da palavra de Deus, amém? Então, Daniel, capítulo 1, verso 1 ao 17, diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel e da linhagem real dos príncipes, jovens, que não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciências, e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei, que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias e a Sadraque, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e Azarias o de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois, por que vereis ele os vossos rostos mais tristes que os dos outros jovens da vossa idade? Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. E conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu nisto, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comia das iguarias do rei. E assim, o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho que lhe deviam beber, e lhes davam legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Amém, queridos? Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado por esta palavra. Que o Senhor venha falar através da minha vida, para o seu povo, para a sua igreja, e que essa palavra, ela seja uma palavra de orientação para a sua igreja, uma palavra de perseverança, e uma palavra que traga na sua igreja a luz que o seu
Pai, que o seu Filho nos deu na cruz do Calvário. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Santo Espírito de Deus, e que o Senhor possa tocar em nossas vidas neste momento. Amém. Amém, queridos. Esta palavra de Daniel é muito conhecida, todos conhecem essa passagem. Toda criança, talvez no ministério infantil, ela já ouve essa passagem desde pequena, porque é uma passagem das mais conhecidas. É a passagem da invasão babilônica no reino do sul de Israel, no caso de Judá. Amém? E eu queria coloquei alguns pontos aqui para ser prático, para que nós sejamos aqui exortados e orientados na palavra de Deus. Então eu queria aqui expositivamente colocar aqui o primeiro versículo desta passagem, que diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Amém? Que a primeira coisa que me chama a atenção aqui, que me trouxe que me trouxe ao estudar essa palavra, me trouxe uma revelação, foi vendo aqui que o rei Jeoaquim, a invasão da Babilônia, foi no reinado do rei Jeoaquim. O rei Jeoaquim, ele é filho do rei Josias. O rei Josias, ele foi o 16º rei de Israel. E neste momento em que o rei Josias, ele fez algumas reformas na religião, fez algumas reformas em Israel, positiva para com Deus. Ele trouxe um reavivamento naquele tempo. O rei, se a gente buscar na história em Reis, a gente lê em Reis, a gente vai ver que neste momento o rei Josias, ele foi um bom rei. Em toda a história do Antigo Testamento, do povo de Israel, a partir do momento que Salomão ele saiu do reinado, foi Saul, Davi, Salomão. E depois de Salomão, Israel se dividiu em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. Judá ficava precisamente no reino do sul, aonde foi vários reis tomaram conta. Alguns reis eram piedosos, alguns reis amavam a Deus, outros reis não. Outros reis, eles eram ímpios, né? E Josias é um dos reis piedosos, pai de Jeoaquim. E Jeoaquim, após do rei Josias, entrou um outro filho dele, e depois deste outro filho, que ficou 3 meses apenas no reinado, entrou o rei Jeoaquim. E o rei Jeoaquim, ele não era um homem piedoso como o pai. Isso traz a ideia que nós já sabemos muito bem, que filho de crente não certamente é crente. Filho de peixe não certamente é um peixinho. Então precisa de uma educação por trás disso, precisa de eu não sei o que foi que tornou a Jeoaquim não ser um cara piedoso, mas isso aconteceu. Eu não posso aqui, não é o foco da palavra, é revelar aqui o ensinamento de criação do rei Josias para o rei Jeoaquim. Mas eu quero que isso fique um alerta para nós que temos filhos, e entendermos que filho de crente não é crente. Não é crente, ele vai se tornar crente, ele vai ter fé a partir das experiências deles com Deus, a partir do testemunho, a partir de muitas coisas que nós estamos vivendo isso ainda, né? Nós oramos a Deus, pedimos a Deus para que nossos filhos amem a Deus, mas isso não é algo certo, isso não é uma certeza, né? Isso é um alerta que fica para nós como pais e servos de Deus. Então, mas a gente aqui vemos que neste momento da evasão da Babilônia, foi um dos piores momentos que aconteceu com o povo judeu. Queridos, se na história dos judeus há um pior momento, se você perguntar para um judeu hoje,
Qual foi o pior momento da história do seu povo? Qual foi o pior momento que eles foram perseguidos? Qual foi o pior momento? Eles vão dizer que foi o Holocausto, que iniciou em 1941, através de Adolf Hitler, que morreu muitos judeus pelo mundo todo, que ocasionou a Segunda Guerra Mundial. Esse foi o pior momento do povo judeu. Mas antes do Holocausto, o pior momento do povo judeu foi a invasão babilônica, foi o exílio babilônico, aonde eles entraram e eles devastaram aquela terra. Aonde eles entraram, as pessoas, depois do exílio, as pessoas chegaram a passar fome na Babilônia. Há historiadores que diz que no meio do povo ali, naquele povo de Israel, depois do exílio da Babilônia, eles chegaram a comer carne humana, de tão pobre que eles ficaram, de tão defasado que ficou a economia, de tão defasado que ficou a religião. Foi um colapso geral naquele povo, no povo de Judá, no povo de Israel. Então, antes do Holocausto, esse foi a pior cena que aconteceu. E deu início no reinado do rei Joaquim. E sabe, querido, que o que me chama atenção, por que eu estou trazendo ênfase nisso? Porque se a gente for um pouquinho para trás no livro de Jeremias, a gente vê algo tão legal lá, que nos alerta tanto, que o profeta Jeremias, ele chegou a profetizar para o rei Joaquim sobre essa situação. Ele chegou a profetizar que Israel seria invadida, que o povo passaria fome. Ele chegou a profetizar. Ele chegou a alertar o rei Joaquim. Sabe, querido? E uma coisa que acontece em todo reinado, em todo homem de Israel, que quando ouviam a palavra de Deus, o que eles faziam? Eles se arrependiam, eles rasgavam as suas vestes, eles colocavam sobre a cabeça cinzas, eles se vestiam de pano de saco, e ali eles caíam em humilhação e adoração a Deus, para que aquilo fosse revertido. Quer dizer, eles consertavam a sua trajetória. É isso. Eles consertavam a sua trajetória. Quando a palavra de Deus alertava aquele povo, eles resolviam mudar o modo de viver para consertar a sua trajetória. E no rei Joaquim foi ao contrário. Quando o profeta Jeremias escreveu um pergaminho e o entregou para que aquilo fosse anunciado ao rei, em vez de ele rasgar suas vestes, ele rasgou o pergaminho. Em vez de ele colocar cinza na sua cabeça, ele jogou o pergaminho para virar cinza numa fogueira. Então, ele não foi um homem inteligente. Ele não se arrependeu. E sabe o que me traz aprender nisso? Hoje, para a nossa igreja, para a igreja contemporânea, o rei Joaquim, ele não queria ouvir o que Deus queria falar com ele. Ele queria ouvir aquilo que talvez ele achava que ele precisava ouvir. Melhor dizendo, ele queria ouvir aquilo que ele queria, não aquilo que ele precisava. Melhor dizendo, ele queria ouvir aquilo que ele desejava, que o coração dele almejava ouvir, não aquilo que ele realmente precisava ouvir. Ele precisava ouvir que ele, como líder daquele reinado, ele precisava se arrepender dos seus caminhos. Ele precisava mudar a forma de governar o seu povo, e ele precisava levar o povo a arrependimento para que Deus não cumprisse a sua ira naquele povo. Mas ele, ao contrário, ele não se humilhou, ele não se arrependeu, ele queimou o pergaminho. E acima de tudo, ele mandou prender o profeta. Ele falou: prende esse profeta no poço. O profeta foi jogado ao poço. Olha só que história, querido. Que história impressionante. Eu já aprendo aqui uma lição, que nós não precisamos ouvir aquilo que queremos ouvir, mas nós temos que ouvir aquilo que precisamos ouvir. Nós não devemos desejar ouvir aquilo que o nosso ego quer que seja agradável ao nosso ouvido, né?
E nós vemos algo legal aqui em 2 Timóteo 4:3, diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência. Querido, esse verso define aquele rei. Este verso de 2 Timóteo, depois de muitos milhares de anos depois, ele define a vida daquele rei. Define aquele rei. Então, isso daqui define também, querido, muitos de nós às vezes. Nós não queremos ouvir aquilo que nós precisamos, mas queremos ouvir o que o nosso ego deseja. E isso, querido, vai nos levar a uma ruína terrível. Isso vai atrapalhar a nossa vida, sabe? É por isso que nós somos contra alguns tipos de teologias aqui nessa igreja. Não bem dizer contra, mas nós não queremos ministrar essa teologia. Nós queremos falar a verdade do Evangelho, para que nós sejamos, sabe? Para que nós sejamos fortificados na palavra de Deus. Não, sabe? É muito lindo eu vir aqui e talvez lançar para você uma palavra que você vai vencer. Eu creio que você vai vencer, mas eu creio que você vai vencer quando você tiver um coração daqueles reis que antigamente rasgavam as vestes, não que rasga para salvar a palavra, não que rasga a escritura. É assim que nós venceremos, quando nós ouvirmos a palavra de Deus e tomar ela para nossas vidas. Não selecionar aquilo que é bom para nós, mas selecionar aquilo que realmente vai ser transformador, aquilo que realmente é uma verdade que vai transformar nossa vida e vai transformar nossa família. Assim nós venceremos, querido. Assim nós vamos vencer. Amém, querido? E todos os reis que rasgaram suas vestes venceram. Todos os reis, querido. Todos os reis, nós vemos até em Nínive, quando o profeta Jonas, ele vai para Nínive, que ele não queria ir para Nínive, ele se acovardou em certo momento, mas ele continua indo, ele vai até Nínive, e o povo que estava condenado, o povo que seria destruído por Deus, naquele momento quando ele está em Nínive, ele começa a pregar a palavra, e aquele povo, ele toma para si aquela palavra. Aquele povo não era um povo judeu, aquele povo não era um povo escolhido de Deus, mas Deus, ele alivia a sua ira para aquele povo, ele alivia, ele derrama o seu amor para aquele povo e prolonga os dias daquele povo. Então, querido, isso não é diferente nos dias de hoje, sabe? Nós precisamos ter um coração quebrantado e contrito, e nós veremos a vontade e o amor de Deus em nossas vidas e nossa família. Amém? Querido, outra parte aqui que eu queria deixar para você. Aqui no verso 2 de Daniel 1, no verso 2 diz assim: e o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do seu Deus. Querido, isso daqui é uma coisa que está acontecendo com nós neste momento. Sabe, esses utensílios sagrados fazia parte da celebração dos judeus. Esses utensílios sagrados fazia parte da cerimônia. Muitos desses utensílios serviam para cumprir a lei da cerimônia dos judeus, que era imposta na lei mosaica, que era imposta na lei de Deus. E sabe, querido, o que aconteceu aqui? Os babilônicos pegaram aqueles utensílios e levaram para longe. E sabe por que eu me assemelho? Porque hoje nós estamos sem o culto físico. Nós estamos sem o culto onde nós sentamos na cadeira, onde nós somos supervisionados. Nós estamos longe dos nossos irmãos. Né, querido? E isso tem muito a ver, parece muito. E sabe, aquele povo perdeu a referência de culto. Aquele povo perdeu a referência de como continuar celebrando Deus. Eles perderam a referência neste momento aqui. E será que nós não estamos perdendo a referência em algum momento de nossas vidas, simplesmente porque nós não estamos no culto presencial? Sabe, querido, quando as pessoas que estão deixando o culto, eu não vou assistir culto esse domingo não, eu não vou, ou simplesmente fazendo de qualquer forma. Sabe, só porque não está sentado nas cadeiras, está assistindo culto e mexendo no WhatsApp, assistindo culto e fazendo uma refeição, assistindo culto e conversando no mesmo tempo. Querido, nós não podemos deixar cair nesse erro.
Sabe, não é porque os utensílios foram embora, Deus ainda continua naquele povo. Só que aquele povo não sabia, aquele povo não tinha essa revelação. Eles eram tão religiosos que eles achavam que sem os utensílios eles não conseguiriam adorar a Deus. Sem os utensílios eles não conseguiriam cultuar a Deus. Então eles focaram a fé deles naqueles utensílios. E eles pararam de cultuar a Deus, pararam de celebrar a Deus, porque eles foram roubados os utensílios. Neste momento nós estamos sendo roubados também, de certa forma, por uma crise. Nós não podemos abrir nossa igreja. E mesmo quando a gente puder, talvez não será daquele culto que nós amamos, aquele culto agitado, aquele culto com muitas pessoas, será totalmente regrado pelas autoridades. E não é isso que nós queremos realmente, isso é maravilhoso estar junto com os irmãos. Mas neste momento, sabe o que eu quero dizer para você em tudo isso, querido? Que Deus não está aqui neste prédio. Eu estou aqui na igreja agora. Cara, eu só creio que Deus está aqui porque eu estou aqui e tem uns caras embaixo que estão gravando ali, cara. Porque senão Deus não estava aqui, não. Sabe, agora eu tenho certeza que Deus está na sua casa porque você está na sua casa. E Ele está com você. Sabe, querido, e nós não podemos ser religiosos. E é neste lugar, é aí que é o seu sagrado. É aí que é o lugar onde você adora Ele. É aí que você chama a presença dEle para sua casa e fala assim, olha, aqui eu vou te cultuar com tudo que eu sou. Aqui, Senhor, aqui eu vou prestar para você um culto racional, um culto inteligente. Sabe, um culto onde eu quero comer a Tua palavra, Senhor. Eu quero entregar para você o meu melhor. É aí. Sabe, nós não podemos limitar a presença de Deus em algo que parece sagrado, em utensílios. Nós não podemos limitar. Deus é muito mais do que qualquer objeto. Sabe, há muito tempo aqueles homens, eles entendiam que a presença de Deus estava quando estava a arca de aliança. E isso acabava acontecendo. Onde a arca da aliança estava a presença de Deus. Mas, querido, na verdade, isso é uma verdade. Deus, ele só ilustrou a presença dele através daquela arca. Deus nunca precisou de uma arca para estar perto do povo dele. Deus nunca precisou da arca da aliança para poder estar perto do povo. Ele ilustrou, talvez seria por causa para aquele povo ter fé, para aquele povo aprender outras coisas. Deus, ele foi muito inteligente e pedagógico, talvez para inserir naquele povo, nos patriarcas, talvez o que ele era. Mas ele nunca precisou daquela arca para se fazer presente. Nunca precisou. Ele sempre esteve presente. Ele sempre esteve presente. E a mesma coisa com nós, querido. Neste momento de crise, neste momento de dificuldade. Talvez você já esteja pensando, mas poxa, eu sei que não é fácil ficar em casa. Não é não. É muito gostoso você estar em comunhão. É a dinâmica da congregação. Isso é maravilhoso. E nós amamos isso. Nós escolhemos isso para a nossa vida. Mas eu quero dizer para você, você não é menos crente na sua casa. Você não é menos crente no seu secreto. Você pode, Deus está aí. Deus está aí, você pode ser edificado aí. É só você abrir o seu coração. Abre o seu coração, deixa Deus trabalhar, querido. Porque Deus, Ele quer trabalhar na sua vida, amém? Outra coisa que eu aprendi muito aqui, continuando, é em Daniel 1, do 3 e o 4, diz assim: e o rei disse a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel, da linhagem real, e dos príncipes, jovens que não houvessem defeito algum, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, e de doutos em ciência, e entendidos em conhecimento, e que tivessem habilidades para assistirem no palácio do rei, e que lhe ensinassem as letras e as línguas dos caldeus. Amém? Querido, tinha duas coisas que eram o foco do rei Nabucodonosor. Duas coisas. A primeira coisa do foco do rei era fortalecer a Babilônia. A Babilônia já era o maior império que existia. A Babilônia já era, naquele momento, ele já tinha acabado com o Egito, já tinha acabado com os persas, ele já era o maior, a Síria, ele já era o maior império que existia. Porém, ele queria fortalecer ainda mais. Porque ele era estratégico. Então, o que ele fez? Ele foi para Israel, pegou pessoas da linhagem real,
Rapaz que não tinha defeito, inteligentes, homens muito inteligentes, doutos em ciência, entendidos em conhecimento, e levado para a Babilônia. Porque assim ele fortalecia o seu governo. Assim ele fortalecia a economia. Quando tem pessoas inteligentes, querido, em nosso meio, nós somos fortes. Ah, pastor, o que eu faço? Que eu não sou tão inteligente. Querido, eu também não sou tão inteligente quanto eu gostaria de ser. Mas eu quero dizer para você, nós podemos nos tornar inteligentes. Nós podemos exercitar o nosso cérebro a ponto de nós sermos pessoas inteligentes, sagazes. Querido, por que eu quero dizer, por que eu estou falando isso aí para você? Porque às vezes nós caímos na mediocridade de deixar nosso destino na mão de uma pessoa. E sabe, querido, nós somos o piloto do nosso destino. Nós somos o piloto da nossa nação. Às vezes nós colocamos tanta esperança num governante. Nós colocamos tanta esperança num prefeito, num presidente, num senador. Querido, eu vou dizer para você. Eu não estou dizendo, esses caras, eles têm que ser inteligentes lá. Infelizmente, nós temos muita briga, muita corrupção no meio de tudo isso. Muita manipulação. Mas começa em nós, começa em nossos filhos, começa em nossa casa. Nós precisamos ser inteligentes. Se nós queremos ter uma nação próspera, uma nação forte, nós queremos ser forte, nós precisamos ser pensadores. E é isso que ele fazia. Sabe, é isso que o rei fez. Ele falou, vou pegar os mais inteligentes daquela nação e vou levar. Eu escolho os melhores, da linhagem real. E querido, você é da linhagem real também, você é filho do rei. Sabe, aqueles homens verdadeiramente tinham a linhagem real. Mas nós também somos da mesma linhagem que aqueles homens. Nós somos da linhagem de Jesus. Sabe, você e eu, nós somos filhos do Pai. Então, querido, você pode ter certeza que nós podemos fazer a grande diferença. Nós podemos ser a diferença que essa nação precisa, que o Brasil precisa, que outros países precisam. Que a nossa cidade como Extrema precisa. Nós podemos ser a diferença na sua empresa. Você pode ser a diferença lá. Você pode chegar na sua empresa e lá fazer a diferença. Ser a pessoa mais sagaz de lá. Não porque você é melhor que ninguém, mas porque você entendeu que você pode. É isso. O segredo está aí. Nós entendemos que nós somos. Deus nos criou, querido. Nos criou a imagem e a semelhança dele. Sabe? Então, se nós somos a imagem e semelhança, o que nos falta é nós treinarmos para sermos não poderosos como Deus, mas nós sermos inteligentes. Nós temos a criação perfeita de Deus. Sabe, querido? Nós já fomos justificados na cruz. Nós já fomos abençoados, nós já fomos limpos. Agora, querido, sabe o que falta em nós? Muitas vezes em nós. É entendermos que a nossa cabeça, ela pode muito mais do que aquilo que nós fazemos e seguir em frente, estudar mais, estude mais. Estude mais as escrituras, estude mais aquilo, se é no seu trabalho, estude mais sobre o seu trabalho. Se quer empreender, empreenda mais. Sabe, nesse momento de crise aqui, sabe, o que importa é você não se desviar da fé. Mas pense em o que você vai fazer. O que você vai fazer após esse tempo? Sabe, o que você vai fazer? Aonde você vai colocar a sua mente para que você seja uma pessoa próspera, para que você seja uma pessoa abençoada ainda mais, em nome de Jesus. Outra coisa que ele pensou também, ele foi estratégico demais, esse rei. Ele pensou em fortalecer a Babilônia e também pensou em destruir Judá. Então o que ele fez para destruir Judá? Ele tirou as pessoas inteligentes de Judá. Quando nós tiramos as pessoas inteligentes do nosso meio, nós ficamos destruídos. É por isso, querido, que a mídia quer manipular o povo. É por isso que a televisão, ela quer manipular o povo. A própria internet quer manipular o povo. Nós precisamos saber aonde nós acessamos. Nós precisamos saber o que nós lemos. Nós precisamos saber qual livro nós vamos ler. E quando lê em senso crítico. Sendo inteligente para poder discernir o que é bom e o que não é. Nós precisamos ser, por quê? Porque a estratégia do diabo é destruir o povo de Deus, é destruir a humanidade. E é assim que ele vai fazer, querido. É pondo pessoas contra outras. É pondo, partidos contra outros. Pessoas que um gosta de fulano, outro gosta de ciclano, brigando entre si. E isso daí chega a ser a maior burrice que eu já vi nos últimos tempos, é a briga política. Por pessoas que nem estão interessadas em saber se você está bem ou se não está.
É a pior briga que eu vejo, querido. A briga de pessoas simples, pessoas que podiam pensar no que elas vão fazer, brigar por causa de homens que dizem que estão fazendo alguma coisa que nós nem sabemos se está fazendo mesmo. Nós só ouvimos falar. É a briga, porque eu sou fulano, eu sou ciclano. E, querido, a sua opinião política, em ser inteligente, significa ter uma opinião política, sim. É isso. Mas não brigar com o outro por causa disso. Você pode até sentar e conversar sobre isso. Eu tenho minha opinião política, que muitas vezes é contra a opinião política propriamente do pastor Luciano. Nós conversamos muito, eu tenho minha opinião política. Nós às vezes conversamos sobre isso, entramos em desacordo, mas nós nunca vamos brigar por causa disso. Nós nunca vamos ser contra um outro por causa disso. Porque talvez naquilo que eu sou contra, talvez eu estou certo, talvez naquilo que ele é contra mim está certo. Agora uma coisa é fato, eu não posso me limitar a não pensar. Eu não posso me limitar a não ser um pensador. Só porque, fulano vai achar o que de mim se eu não for um pensador? Não, eu vou pensar, porque eu tenho certeza que com o meu pensamento eu posso transformar uma situação, eu posso transformar uma juventude, eu posso transformar famílias, eu posso mudar, junto com a força de Deus, com o poder de Deus na minha vida e com a minha inteligência, com o meu intelecto, eu posso fazer alguma coisa para o reino de Deus, abranger mais o reino de Deus. Sabe, nós não podemos, agora está um assunto, a pessoa não sabe nem por que é contra fulano, mas é contra. A pessoa não sabe nem porque é contra o presidente, mas é contra. O presidente fala não sei o que lá. Primeiro saiba porque você é contra o presidente. O cara é ladrão, amém. Por que você é contra? Porque alguém te falou que ele é ladrão? O que ele roubou? Eu não sei, eu sei que ele é ladrão. Aprenda a saber, querido. Sabe? E o que eu estou falando isso aí? Porque isso aí, a gente precisa saber sobre essas coisas. A gente não pode ficar comendo o que os outros dão pra gente. Sabe? A gente não pode. Isso aí, uma coisa bem legal aqui é que eles queriam dar qualquer coisa para Daniel comer. Eles queriam dar para Daniel comer algo que não fazia parte da cultura de Daniel. Algo que ele sabia, ele tinha convicção naquilo que ele era. Então, é por isso que ele recusou aquela comida do rei. Sabe? Porque devia ser muito boa aquela comida. Para nós. Mas para ele não era de acordo com aquilo que Daniel era. Não era de acordo com o que Daniel aprendeu. Não era de acordo com o que Daniel acreditava. Então ele falou assim, eu me recuso a comer. Eu me recuso. Daniel se recusou a comer aquela comida. Sabe? E que isso fique de lição para nós, querido. Sabe? Nós não podemos comer qualquer coisa. A mídia falou uma coisa e já comi. Fulano falou outra e a gente fica igual uma barata tonta no meio da confusão, no meio de uma briga. Nós não sabemos nem porquê, mas nós queremos opinar, porque nós queremos parecer que entendemos de alguma coisa. Nós não precisamos parecer que entendemos, nós temos que entender, nós temos que saber. Nós temos que saber como vai ser, quem está escrevendo nosso futuro. Nós precisamos entender sobre isso, querido. Então, e quando nós paramos de pensar assim, quando nós não queremos ser pensadores, pensando só no nosso mundinho, pensando só, sabe, eu vou receber o meu salário, eu vou trabalhar e vou viver disso, eu não quero saber de política, eu não quero saber da vida cotidiana, eu não quero saber da minha sociedade. Sabe o que isso significa, querido? Que a sociedade está perdendo um pensador, que é você. E quando você tomar para si a responsabilidade de ser um pensador, de ser uma pessoa que tome para si a responsabilidade da transformação da sociedade, a sociedade ganha uma pessoa forte que é você. Então nós não podemos terceirizar a responsabilidade da transformação da sociedade. Nós não podemos terceirizar para alguém que nós votamos. Sabe por que nós votamos? Nós precisamos, querido, simplesmente sermos. Para votar, inteligência. Para criticar, inteligência. Para ler a palavra de Deus, inteligência. Para colocar a palavra de Deus em nossas vidas, inteligência. Para tudo isso nós precisamos ser inteligentes, querido. Porque senão nós vamos perder o que Deus quer fazer através de nossas vidas. Outra coisa, querido, que me chamou a atenção aqui foi, você percebe que o nome deles foi trocado, né? E deixa eu achar aqui onde está. Os chefes eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e Ananias de Abidnego. Querido, isso aqui tem tudo a ver com identidade.
nós precisamos entender que nós temos uma identidade. Qual que é a sua identidade? Sabe, eu lembro que no decorrer da minha vida, eu tinha uma identidade. Eu lembro que eu bati o pé por ela. Eu lembro que eu falava, eu nunca vou mudar. Nossa, daqui eu imaginava o tiozinho, velhinho, daquele jeito que eu era. Só que eu conheci Jesus. Eu conheci Jesus e Jesus transformou minha vida e me deu uma nova identidade. E a partir desse momento, eu entendo que a minha identidade mudou de paternidade. Porque eu acabei sendo filho de um Deus, filho de Jesus, filho de um pai que me adotou. Mas, no meu decorrer da minha caminhada, eu tenho a minha identidade. Eu tenho a minha forma de pensar, como eu disse aqui já. Eu tenho a minha forma de me vestir. Eu tenho a minha forma, eu tenho o meu nome. Sabe? Eu tenho a forma em que eu interajo com as outras pessoas na sociedade. E sabe que isso daí não pode ser transformado. Isso daí, a gente, a não ser que isso está nos fazendo pecar. A não ser que isso esteja atrapalhando a nossa vida com Deus. Mas, querido, nós precisamos ter os pés no chão e sermos autênticos em nossa identidade. Agora, querido, tem pessoas que quando está no meio de uma pessoa, está no meio de um grupo, ela tem uma identidade. Ela está no meio de outra, ela tem outra. Ela está no trabalho para agradar ali o patrão, ela ri das piadas, as piadas perversas do patrão. Quando ela está numa situação de faculdade, ela interage com aquele povo só para ser aceito. Só para ser aceito. Então, ela vai se moldando de acordo com onde ela está. E é isso que aqueles caras queriam fazer com esses homens aqui. Eles queriam moldar aqueles homens para uma realidade babilônica. Só que aqueles homens, eles sabiam que eles eram homens de Deus. Eles não tinham o que fazer, eles tinham que mudar o nome deles. Era uma regra, não tinha como eles fazerem ao contrário disso. Mas nós temos a opção, querida. Eu quero ser chamado de homem de Deus. Eu quero ser chamado de homem de Deus. Então, aonde eu for, querido, eu não vou ser ignorante com ninguém. Mas eu vou se impor como tal. Eu vou se impor como tal. Eu vou se impor como aquele que quer agradar o coração de Deus. Mesmo às vezes errando. Mesmo às vezes não conseguindo. E mesmo quando eu errar, eu vou pedir perdão. Eu vou rasgar as minhas vestes. Eu vou falar assim, me perdoa porque eu errei com você. Eu já fiz isso. Eu já fui ignorante com pessoas no trabalho e depois pedi perdão. Porque a ignorância não faz parte da minha identidade, por mais que está ligado à minha identidade adâmica. Mas não está na minha identidade de homem de Deus, do novo nascimento, de novo homem. Ela não está ligada a isso. Isso daqui eu estou lutando contra ela. Então, me perdoa que eu fui assim com você. Me perdoa. O perdão faz parte da identidade do cristão. E não só o perdão, querido, como muitas outras coisas. Sabe, às vezes as pessoas, para serem aceitas em algum lugar, ela se molda aquele lugar. Tem até uma ilustração que fala do gelo e da água. O gelo, quem que nós temos que ser, um gelo ou uma água? Porque o gelo, ele é sólido e não é qualquer lugar que ele entra. Você consegue pôr um gelo dentro de uma garrafa? Não consegue. Entendeu? Você não consegue pôr gelo porque o gelo tem um formato dele. Você não consegue pôr dentro de uma garrafa. Agora a água é só você colocar que ela se amolda aquela garrafa. Então, nós não podemos ser como água, mas nós temos que ser sólido como gelo. Ou até melhor, sólido como uma pedra. Sólido, sabe? Sólido como uma rocha. Que, sabe? Inabalável. Aonde a nossa fé, ela seja expressa através de nossas vidas, através de nossos pensamentos, através de nossas posições. E é isso, querido. É isso. Nós temos que ter nossa identidade. E não é que você não pode se expressar. Não é isso. É que você, sempre lembrando que você não pode se moldar ao mundo. O mundo não é a sua identidade. Amém, querido? Continuando aqui. Em Daniel 1:7. Já estamos finalizando já, querido. Já estamos finalizando. Diz assim, Daniel 1:7. Daniel 1:17. Daniel 1:17. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e em sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. O que eu vejo aqui?
que não está ligado também a tudo isso que eu disse aqui, querido, não está ligado simplesmente em nosso esforço humano. Não está ligado naquilo então agora, a partir de agora eu vou estudar. Eu vou pegar todos os livros e vou estudar. Você vai ficar muito inteligente, mas Deus pode te dar algo mais. Sabe, Deus pode te ajudar nisso. Deus pode te dar sabedoria do céu, assim como Ele fez com esses homens. Aos outros 3 Ele deu sabedoria e toda inteligência em letras, mas a Daniel Ele deu visões e sonhos. Então é Deus, querido. Então, sabe por que eu quero dizer isso? Porque a gente tem que linkar tudo que a gente faz na nossa vida, a gente tem que linkar com Deus. A gente não tem como a gente separar nosso trabalho de Deus. Não pode separar o seu estudo de Deus. Você não pode simplesmente fazer isso. Não tem como. Você tem uma identidade. Você é uma pessoa que pensa o pensamento de Deus. Então, primeira coisa, antes de pensar tudo que os livros dizem, tudo que outros pensadores dizem, você pensa, o que Deus acha disso? Eu quero saber a sabedoria de Deus. Eu quero que Deus derrame em mim a sabedoria dele. É isso. Assim como Salomão pediu a Deus, eu quero sabedoria. Assim como outros homens foi sábio em suas vidas. Assim como que você também, neste momento, vai adquirir a sabedoria dos céus. Sabe? E isso é uma chave, querido. Tudo que nós falamos é uma chave para não sermos massa de manobra. Sabe? Sabemos que a palavra de Deus é o centro de nossas vidas. Deus, Ele é o centro de nossa vida. A sabedoria de Deus é o centro de nossas vidas. E aonde nós encontramos a sabedoria de Deus? É na Escritura. É aqui. Sabe, aí tem muitas pessoas que vão falar assim, ora, que Deus vai derramar sabedoria sobre a sua cabeça. Querido, eu posso até acreditar. Eu posso até acreditar que Ele pode te ajudar a ser sábio. Mas a sabedoria de Deus você vai conhecer aqui nas Escrituras. É não fazendo como o rei Joaquim que rasgou as Escrituras. Não fazendo como aquele rei que foi totalmente promíscuo quando aquele profeta foi entregar o pergaminho de exortação, mas tomando para si uma verdade. Sabe? Então nós precisamos aprender, querido. E por fim, finalizando aqui, eu quero que você guarde esse versículo aqui, Daniel 6, 28. Diz assim, ó. Daniel 6, 28. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Círio, o persa. Querido, Daniel, ele não prosperou só no reinado de Nabucodonosor. Ele prosperou em outros reinados também. Porque aquele homem, ele foi preparado para prosperar por Deus. Ele foi preparado. Deus, ele viu graça naquele homem, e aquele homem, ele aceitou a identidade dele de Deus, e ele falou, eu vou ser autêntico, assim como meu Deus me fez, assim como meu Deus me abençoou. Sabe, aquele homem, ele passou por várias, até chegar a esse ponto da história, ele passou por várias provações. Ele foi jogado nas covas dos leões, ele foi jogado, aqueles amigos dele foram jogados numa fornalha. E muitas coisas aconteceram com aqueles rapazes, só que em toda a situação, Deus estava lá, porque aqueles homens, eles não deixaram, eles levaram a sério o que Deus era para eles. Eles levaram a sério. Não era a distância da terra deles, não era a distância do templo, não era a distância dos utensílios que faziam que eles podiam se sentir com menos Deus ou não entender quem eles eram em Cristo. Eles sabiam muito bem a identidade deles e eles resolveram ser fiel até o fim. O convite é esse, querido. Vamos ser fiel. Vamos ser fiel. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu queria que você, pensasse nisso, em algum ponto dessa mensagem, naquela que mais te tocou, naquela que você entendeu, eu preciso ser restaurado nessa situação. E você orasse comigo, pedindo para que Deus derramasse essa sabedoria em nossas vidas. Em nossas vidas. Para que nós ao sair deste culto, ao sair dessa quarentena, nós podemos entender mais quem Deus é em nossas vidas. Entender ainda mais com mais convicção. Não vai ser Covid que vai abalar eu. Não vai ser um colapso na economia que vai me abalar. Não vai ser a distância do meu pastor, dos meus amigos da igreja que vai me abalar. Não vai ser. Eu já fui abalado por uma verdade. E essa verdade é a palavra de Deus. E nada mais me abala. Nada mais me atrapalha. Nada mais
atrapalhar a minha fé. Eu sou fiel até o fim. E Deus vai prosperar você, querido, em tempos de crise. Deus vai prosperar você. Pode mudar a presidência do país, pode mudar o prefeito da cidade. Deus vai continuar prosperando você na terra que você pisar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos onde você está. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado por este culto. Pai, muito obrigado, Senhor, por essas famílias que estão nos ouvindo, essas famílias preciosas, Pai. Muito obrigado por cada uma delas, Pai. Eu peço, Senhor, que neste momento o Senhor venha derramar sobre nossas vidas o seu amor, para que nós venhamos entender essas verdades e selar essas verdades em nossas vidas para sempre, Pai. Para sempre. Pai, que nós venhamos neste momento difícil, que nada venha nos abalar. Pai, que nós venhamos entender ainda mais a profundeza das suas verdades, a profundeza daquilo que você é. Pai, que nós não queremos rasgar suas escrituras, para que nós venhamos rasgar nossas vestes, para se aproximar ainda mais de Ti, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor, Pai, nos salvou em um momento ainda onde nós estávamos em trevas. Nós estávamos em trevas. O Senhor nos colocou na luz. E não é, Senhor, não é essas adversidades momentâneas que vai nos afastar de Ti. Não é, Senhor. Nós queremos estar como rochas, firmes na Sua palavra e em fé em Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém, queridos? Queridos, nós estamos finalizando esse culto. Eu peço agora que você continue acompanhando as programações da igreja por essa semana. Amém? E que essa semana para você seja uma semana de muita sabedoria, aonde Deus venha dar para você estratégias maravilhosas para que você ainda aproveite, vamos falar assim, aproveite esses tempos de quarentena para crescer em Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos de novo, levante sua mão bem alto, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a doce e infinita consolação do Espírito Santo esteja com todos e que todos venham ter uma semana poderosa e seja mais sábio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado. Amém.